Estamos de volta com o Roda Viva Pernambuco, hoje com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, o doutor Disseu Barros, que está no centro do Roda Viva de hoje. O debate hoje foi quente, né? Eu pretendia falar, eu acho que se essa é a primeira entrevista, tomara que a segunda seja aqui também, para a gente falar das ações que o Ministério Público vem desenvolvendo no dia a dia. Aliás, eu li aqui uma relação de destaques nacionais, que o Ministério Público foi lembrado como primeiro colocado no ranking da transparência pública, né, segundo a aferição do Conselho Nacional do Ministério Público. Né, democracia plena, o Ministério Público de Pernambuco se tornou destaque nacional, exemplo de outros ministérios públicos no Brasil. Né, e uma série de outras lembranças que colocam o nosso Ministério Público de Pernambuco à frente do trabalho que vem sendo feito nacional. Inclusive, o primeiro curso que preparou pessoas para trabalhar na Lava Jato aconteceu por aqui também. Promovido para a gente. Né, foi promovido aqui pelo Ministério Público de Pernambuco, pouca gente sabe disso. Né, hoje a Curitiba, né, conseguiu largar na frente aí, mas a coisa começou por aqui, foi estimulada por aqui também. Mas quem está na vez aqui para fazer pergunta é o nosso professor João Paulo. Vamos lá, João. Bom, procurador Disseu, se a gente observar o perfil do Ministério Público nesses 30 anos de Constituição de 88, né, a gente percebe que lá nos anos 90 a gente tinha uma atuação muito forte, né, e eu diria quase que mobilizadora mesmo, né, de diversos segmentos sociais do Ministério Público nas áreas de consumidor, né, e meio ambiente. Claro, isso continua até hoje, mas a gente percebe que outros temas ganharam destaque ao lado desses temas que já compunham essa agenda do Ministério Público. Eu diria, inclusive, que há me parece uma preferência muito clara também para esses assuntos relativos à corrupção, enfim, né? E aí eu perguntaria, né, será que a gente pode dizer que é o Ministério Público que pauta, portanto, a mídia ou a mídia pauta o Ministério Público? Como é que se dá essa relação para a gente entender um pouco da agenda, né, da atuação do Ministério Público nesse nosso contexto? Eu sempre digo que quem pauta o Ministério Público é o cidadão. Né? Infelizmente, nos anos 90, a gente tinha um Ministério Público bem mais atuante com a cidadania. A gente precisa se aproximar muito mais da sociedade. Eu falava aqui no intervalo que eu passei, acho que por 10 cidades diferentes, 15 anos com marca de primeira, e eu atendi o público diariamente. Então, o cidadão precisa procurar mais o Ministério Público. Nós estávamos com uma estrutura deficitária, colocamos 77 promotores aí em 2 anos e 5 meses, e temos condições, sim, de atender toda a população pernambucana hoje com esse número de promotores. Agora, o cidadão precisa reivindicar seus direitos. Nós estamos ficando com uma população acomodada, uma população que tem seus direitos elididos, restringidos quase todo dia e não está aprendendo a lutar. E o Ministério Público é a porta de entrada da cidadania. A gente precisa voltar a isso. Qualquer cidadão brasileiro, pernambucano, pode procurar o promotor de sua cidade para fazer qualquer tipo de reclamação, seja do consumidor, seja de lixão, seja ambiental, seja de patrimônio público, o que for, seja uma denúncia criminal que se precisa, nós temos o dever e a obrigação constitucional de apurar. É claro que a imprensa também tem um papel primordial nesse contexto, né? Eu sempre falo com o meu departamento lá que manda o que a imprensa está falando, que está exigindo. Vocês têm que exigir isso das autoridades, não só do Ministério Público, mas também do próprio Judiciário, do próprio Tribunal de Contas, né? Mas a pauta principal que rege, assim, o Ministério Público é a defesa da cidadania em todo tipo de Doutor Disseu, nessa linha, quando da sua posse agora em janeiro, você definiu que a principal meta sua seria a aproximação do Ministério Público do cidadão. E aí, quais são os programas direcionados para essa integração? Eu sempre digo que a vocação do Ministério Público é a defesa da cidadania. Cidadania e Ministério Público são irmãos siameses e um não sobrevive sem o outro. Né? Infelizmente, eu conheço o Ministério Público todo o Brasil, essa acepção está diminuindo mais, ou seja, os promotores estão ficando um pouco mais formais, estão saindo um pouco da sociedade. Isso é um perigo muito grande,
porque eu sempre digo que nós perdemos o Júlio Honório, que foi a capacidade parlamentar em 2004, nós não temos ninguém no parlamento que nos defenda. Quem tem que defender o Ministério Público é a sociedade, e para isso o Ministério Público tem que estar inserido na sociedade, abrindo as portas para a cidadania e defendendo qualquer tipo de injustiça. Onde tiver uma injustiça, o Ministério Público tem que estar presente. Estamos se aproximando mais na sociedade. Nós temos vários projetos como Educação contra a Corrupção. Nós temos um promotor andando na cidade, dando palestra e tentando inverter essa polaridade da corrupção. Eu sempre digo que ela não pode ser combatida com crime. Quando ela está instalada na mente do adulto, fica muito difícil. É preciso tratar nossas crianças, é preciso tratar nossos adolescentes. Temos um programa chamado Cidade Pacífica, que vai também para que os prefeitos e os próprios cidadãos contribuam com a sociedade para diminuir a criminalidade. Temos um programa Cidadania Estou Aqui, que é um programa do CAOP Cidadania. Tem vários projetos que visam abrir as portas do Ministério Público ao cidadão. Também esses projetos de não persecução penal, desses núcleos, nesses acordos, nessas câmaras de conciliação, ou seja, tentando dizer o seguinte: promotor não é bicho papão. Promotor que está longe do cidadão tem alguma coisa errada. Ele tem que se aproximar da cidadania. É preciso que alguns também tenham mais humildade, que nós somos funcionários do povo e assim nós devemos nos exportar. Denis Araújo. Doutor Disseu, o Ministério Público tem combatido bastante o índice de comprometimento da folha salarial nas prefeituras, inclusive orientando as prefeituras a realizarem concurso público. O senhor falou em 77 nomeação de promotores. Se eu não estou enganado, o ano passado houve um concurso público para o Ministério Público de Pernambuco, servidores, mas tem um projeto no Ministério Público de 300 cargos comissionados. Né? Como é que o senhor... É uma oportunidade de explicar isso ao telespectador. Por que não concurso público? E aí se optou pela contratação, e está em estudo, né? Essa contratação de 300 profissionais por cargo comissionado. Isso é verdade. E não tem outra forma de salvar o Ministério Público. Vou explicar por quê. Eu denunciei esse ano, acho que uns 20 prefeitos por excesso de contratação temporária. Hoje mesmo eu assinei 4 denúncias. Eu estou falando de contratação temporária, né, exigindo que eles façam concurso público. O grande problema do Ministério Público é que esvaziaram os cofres do Ministério Público. Nós ganhamos 2% da receita líquida do Estado. O Judiciário ganha 6%. Né? Ou seja, onde tem um juiz, eu tenho que colocar um promotor. Então, o que ocorre? Nós temos hoje 546 servidores cedidos do Estado, do município e da União, 546. O CNP abriu um procedimento dizendo que eu tenho que devolver esses funcionários, porque teoricamente é muito fácil. Eles falam que nós somos um órgão independente, não podemos estar dependendo do judiciário, do executivo nem do legislativo. Eu tenho que devolver esses funcionários para ele. O problema nós temos hoje, isso é dado que eu lhe entrego a qualquer pessoa que é público, nós temos 92% do nosso orçamento empregado hoje com servidores e membros do Ministério Público. Eu tenho 8%. Eu não tenho como fazer substituição com o concurso público. Nós fizemos um concurso público agora para 23 servidores, só 23. Não vamos conseguir nomear nenhum esse ano, pelo menos. Eu herdei uma instituição sucateada, sem promotor, e também com essa quantidade de servidores sem cargo efetivo. Você vê, cada juiz tem pelo menos 2 assessores. 80% dos membros do Ministério Público não tem assessores. Eles têm um funcionário de prefeitura ou do Estado que auxilia. E de forma irregular, viu? Porque alguns são professores. Nós estamos tirando os professores da sala de aula para trabalhar para o Ministério Público. O CNP falou que é irregular, nós vamos ter que devolver esses funcionários cedidos e nós não podemos fazer um concurso para 500 funcionários com 8%. Então, eu entendo que a porta de entrada do concurso público, do serviço público, é o serviço público. Tá certo? O cargo comissionado, o cargo de assessor comissionado é legal? Ele é um cargo que tem previsão na Constituição Federal.
O Supremo Tribunal Federal já disse também que tem corrupção. O que nós estamos combatendo é o exagero. É o exagero, ou seja, você teria que ter um quadro de servidor efetivo. É razoável que a gente tenha pelo menos 70% ou 80% de servidor efetivo. Dependendo do quadro, você vai complementar. Quem enfrentou esse problema no Brasil foram 22 estados. Então, eles partiram para resolver a crise financeira, contratando o cargo de assessor. Aqui, e tem estado como na Paraíba, que é 50%, viu? 50% efetivo, 50% cargo em comissão. Aqui não. Aqui nós não vamos passar de 20%. E lhe digo de forma até constrangedora, porque eu defendo que tem que ser o concurso. É porque a forma orçamentária nossa não tem como. Múcio Aguiar? Doutor Disseu, no Brasil, vivemos numa democracia, o judiciário é corte. Né? Nos intervalos entre um vazamento e outro de notícia, se questiona muito os chamados penduricalhos da justiça. Né? Os auxílios, como o auxílio moradia, é algo justo junto da realidade do povo brasileiro, da sociedade, do professor. Não seria um momento do judiciário rever, né, esses benefícios que não é comum às outras profissões? Qual é a sua reflexão sobre isso? Na realidade, o auxílio moradia ele caiu agora em dezembro, né? A maioria absoluta, 99% foi retirada, porque ele diz só fundamenta o auxílio moradia se você estiver fora da sua atividade de jurisdição. O Ministério Público hoje tem auxílio alimentação. Várias categorias têm auxílio alimentação. Ou seja, o professor tem um auxílio pode giz. Eu não sei, os jornalistas têm algum auxílio à parte. Auxílio lapada. Mas nós não temos. Nós temos também esse auxílio lapada. Nós temos, com certeza, levando porrada de todo lado. Então, o ideal que seria realmente que não precisasse de auxílio. O subsídio do Ministério Público e do Judiciário, ele tem sido muito defasado ao longo do tempo. Né? E quem tem muito auxílio hoje no Brasil são os políticos brasileiros. Legislativos. Nós temos aí políticos com auxílio gravata, auxílio paletó, auxílio transporte, auxílio creche. É uma rede de auxílio que você nem imagina, auxílio gabinete. Né? Praticamente o Ministério Público hoje tem um auxílio alimentação. Pernambuco é um dos menores do Brasil. Né? E que você tem razão. O ideal é se ele tivesse um subsídio que não precisasse disso. Edmar Lira? Vamos lá, eu vou aproveitar, vou tentar ser sucinto, eu acho que já está perto do fim do programa. Queria que o senhor comentasse o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Quais são os pontos que o senhor considera mais fundamentais para que pudesse facilitar as ações e, consequentemente, a redução do número de presos em presídios? Falando nisso, eu queria também lhe perguntar, porque recentemente, acho que essa semana, foi anunciado um projeto de lei que obriga o preso a pagar pela sua estada no presídio. Como é que o senhor considera isso? Acha que é uma coisa positiva para o combate à criminalidade? E, por fim, essa questão dos processos morosos. Há uma possibilidade de avançar com essas ações, um pacote. Né? Um pacote de informações, né? Há alguma ação do Ministério Público no sentido de reduzir essa morosidade? Porque tem processos aí que andam há 20 anos, 30 anos e não saem do canto. Recentemente teve um processo que foi mais de 100 anos, né? De um imóvel que era da corte, sei lá como foi, lá no Rio de Janeiro. Então, como é que isso, o Palácio Guanabara, não foi? Então, assim, são coisas que são irreais, né? Surreais, vamos dizer, com esses processos. Tem alguma ação tentando reduzir essa demora? Você pergunta e eu falo, tem que ter coragem, né? Mas a gente tem que falar de forma bem verdadeira. Eu escrevo penal, escrevo processo penal, mas e eleitoral, mas eu sou frustrado. Né? Fui promotor eleitoral durante 17 anos, eu sou frustrado com essas áreas, porque ninguém fala isso, mas eu falo. Nós não temos leis no Brasil para combater a criminalidade. O lei aqui é o paraíso da impunidade. É o paraíso. Eu provo que é muito difícil alguém ficar preso no Brasil. Exemplo, eu estava aí no jornalismo, eu achei até da TV Bandeirante, falando que um cara aí matou um ator da Globo, mais pai e mãe e tal, não sei o quê, ia pegar 100 anos de cadeia. Não pega 100 anos de cadeia.
Sabe por que não pega? Porque o artigo 75 do Código Penal diz que o tempo máximo de cumprimento são 30 anos. São 30 anos. Nós temos a legislação mais benéfica do mundo aqui no Brasil. Aqui nós temos aqui dois americanos num Legacy, bateu num Gol, não foi? No avião da Gol, matou mais de quase 200 pessoas. Foi isso? Foi. Pegado, sabe o quê? Pena alternativa. Aí você imagina a mesma história. 2 brasileiros viajando nos Estados Unidos, bate no avião e mata 200 americanos. Que ocorreu o quê? Ele ia ser logo enquadrado na lei antiterror. Tá certo? Então é o seguinte, as leis do Brasil são muito frágeis. Agora, paralelo a isso, respondendo aí muito rápido a sua pergunta, nós temos o projeto Sim, eu sou do CNPG, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, nós apresentamos um projeto ao ministro Moro e o outro Alexandre de Moraes. Grande parte dos projetos que nós apresentamos, ele recebeu. Tem muita coisa positiva no projeto do Moro e no projeto do Alexandre de Moraes, principalmente porque ele vai aumentar as penas, aumentar o cumprimento das penas, mas ao mesmo tempo nós vamos combater um lixão. Qual lixão? Ele vai implementar o plea bargain aqui no Brasil, que é a justiça do primeiro mundo. A possibilidade disso que nós estamos fazendo aqui em Pernambuco ainda, fazer acordo. Enquanto aqui em Pernambuco e o CNMP determinou que se fizesse o acordo para os crimes leves, médios, cometidos sem violência, tá certo? O acordo que vai ser implementado no Brasil vai ser para qualquer crime. Olha só, uma mudança de mentalidade que vai ter. O João Paulo é da área jurídica, ele sabe que a academia nossa é muito conservadora, né? Então, implementar acordo no Brasil, a academia no sentido de produzir lei e tal, o debate, não é muito difícil. Então, o que acontece? Quando você implementar o acordo, nós vamos resolver parte dessa tragédia, que a pior justiça do Brasil é a brasileira, a mais morosa e a mais ineficaz. Você perguntou, eu respondo dessa forma mesmo. Não é fácil o Procurador-Geral estar falando isso, mas é realidade, eu não posso mentir, entendeu? É muito morosa, tira a esperança do cidadão que está litigando. Então não tem outra forma mais, ou seja, o projeto Moro vem com esse viés, aumenta a criminalidade de alguns crimes, erra, porque não coloca o crime de corrupção como hediondo, esqueceu disso, coloca uma sugestão, mas não foi colocado. Mas crimes de homicídio, crimes hediondos, vai ter uma pena maior e vai ter um tempo de cumprimento maior. Agora, os demais crimes nós vamos tratar com medida despenalizante e aí sim nós vamos reduzir a população carcerária muito, que ela é seletiva. Pega mais pobre. Eu acho que o grande conservadorismo, sabe, talvez esteja na defesa, né, de privilégios corporativos, né, talvez esteja na falta de compreensão dessa dinamicidade que a gente tem na própria sociedade, né? E eu não sei se exatamente o caminho do endurecimento do regime, aumento de penas e aumento da criminalização vai resolver o problema que nós temos no país, né? Honestamente, eu acho que a gente tem aí um trabalho distinto para fazer, um trabalho que talvez envolva uma atuação social, né, que vá por um caminho diferente dessa de importação de modelos norte-americanos, supostamente que deram certo, que deu sucesso lá, né, porque aqui eu acho que as demandas são bem diferentes, são outras, né. Então, bom, já até me posicionando, esse projeto do Moro, eu acho ele absolutamente curioso, que ele trabalha com a ideia de enfim, de combate à criminalidade, mas a partir de uma perspectiva que vai, na minha percepção, confirmar o que a gente já faz no Brasil há muito tempo, que é criminalizar a pobreza, ou seja, né, prender pobre, né, negro e o pessoal da periferia. Isso se ele não morrer antes, né, de bala, porque tem a questão da legítima defesa, aí, que é o grande ponto nevrálgico aí do projeto do Moro. Aí. Então, eu acho que, na minha opinião, é preciso ter um certo cuidado com essas defesas irrestritas, né, de projetos dessa natureza. Enfim, né, é o que eu penso. Doutor Disseu, nesse caso, nós estamos tomando o mesmo rumo, ou seja, só pensa em combater o problema quando ele já está, né? Então, as medidas todas direcionadas já para a pessoa já cometeu o crime, já está presa. Não é? Por que nunca se pensa na educação, né? Da criação, lá da tenra idade, para que a pessoa venha com uma formação sadia? E não isso, atacar a causa e não a consequência. Só fica esse ataque e acaba o exemplo, me permite, o exemplo é o que está sendo implantado em Paulista, cidade que eu moro.
você não vê nenhuma ação na área de educação social, só na área de repressão, Isso. né, que é um modelo que todo mundo aqui já tem conhecimento que não resolve a questão da violência. Isso. Seria atacar Mas- os desequilíbrios históricos, né? Assim, a pergunta que você fez lá, né, que eu concordo contigo em parte. Falando do pacote Moro criminal. O pacote criminal está trazendo penas. Na realidade, crime e cadeia não vai resolver problema da criminalidade nunca. E principalmente esse tipo de cadeia que nós temos. A base mesmo da resolução é você pacificar a sociedade com educação, com cultura. Acho por que aí. o grande Isso- combate à criminalidade talvez seja geração de emprego. Eu acho que Também, esse também. Que quer é dizer, a maior que obra tá fora. social. É um É a que tá maior fora, obra social totalmente é a fora geração de do emprego. Mas projeto do Moro. o pacote dele, ou seja, não funciona nunca nada isolado. Porque tem uma coisa que você tem que concordar comigo, é que o sentimento de impunidade, ele também aumenta a violência. Sim. O pacote de Moro, eu acho que, em tese, ele é interessante porque ele não traz só penas graves, tá certo? Ele traz também essa questão da medida despenalizante, que aí 80% dos delitos a gente vai tratar com acordo. Aí sim, que não é só o modelo americano, é o modelo alemão, é o modelo francês, é o modelo espanhol, do primeiro mundo. Então, dá para desafogar muito o sistema carcerário na hora que você vai fazer os acordos e vai dar celeridade à justiça. Porque um dos maiores problemas hoje da justiça é a sua morosidade. Né? A ação civil pública, eu nem digo, se você entrar, ninguém sabe aí quando é que vai colocar. Funciona a justiça brasileira com o pobre? Funciona, porque a maioria não recorre. Não tem dinheiro para pagar advogado, cara e tal, e não sai recorrendo. Porque sai recorrendo, vai sair da cadeia e vai ter as penas reduzidas. É cara, a justiça é cara, na verdade. Nós Mas- temos somente 2 minutos, mas Sim. dá tempo aqui para o Nil fazer uma pergunta. O Fala senhor aí. falou pouco sobre porte e posse de armas nessa perspectiva nova do atual governo. Qual a sua posição sobre isso? Eu tenho um porte de arma, o promotor da nossa lei coloca, eu não ando armado, embora eu ande com segurança, por questão institucional, mas não ando. Né? E é relativamente até aceitável você colocar a posse se você tiver uma arma dentro de um sítio e tal. O cidadão andar armado na rua, eu acho que não concordo. Eu não concordo. Acho que a cultura brasileira ela não suporta isso. Isso não é a solução. O próprio Estados Unidos nunca diminuiu violência com bala. Né? A arma dentro de casa lá, num sítio tal, isolado, aqui a posse, tudo bem. Agora o porte indistinto para o cidadão brasileiro, eu acho muito complicado. Bom, nós estamos chegando no final do nosso Roda Viva Pernambuco de hoje. Quero agradecer aqui o doutor Disseu Barros pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Né? Agradecer, inclusive, que essa primeira entrevista tenha sido aqui, né? E que seja a primeira de uma série, né? Que a gente possa fazer aqui, explorando as atividades do Ministério Público de Pernambuco. Agradecer também os companheiros jornalistas, os convidados de hoje. A você de casa que nos acompanhou até este momento, está chegando aí o nosso Jornal da Cultura, segunda edição, logo depois tem o Provocações. Né? Hoje, o Provocações, o Marcelo Tais entrevista, né, o ex-candidato a presidente da República, Fernando Haddad. Imperdível hoje a nossa entrevista desta noite de hoje. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.